sulfúrico ele foi utilizado e sobrou o HSO4-. Então, o catalisador, assim como qualquer mecanismo que envolva catálise, ou a maioria dos mecanismos que envolvam catálise, o catalisador é usado no começo e ele é regenerado no final, né? E se você olhar os outros mecanismos, a alquilação, a acilação, a halogenação, tirando a sulfonação, que é um pouquinho diferente, todos os outros mecanismos, se você olhar bem, o catalisador ele aparece no passo A, né? Ele sofre uma transformação, né? Até por formar um complexo, e depois ele vai aparecer novamente no final, no passo C. Em todas elas segue mais ou menos esse caminho. Né? Não é que o catalisador é a própria base. Pelo fato do catalisador estar sendo consumido no início da reação, ele não é mais o catalisador. Né? Você não tem mais o ácido sulfúrico naquele momento. Mas no final você vai regenerar o catalisador, que vai iniciar um novo ciclo, né? Com novas moléculas. Ah, tá. E então, professor, isso só é possível porque está em meio aquoso. Então, aí ele sofre a ionização. Não. Essas reações, na grande maioria das vezes, não tem nada em meio aquoso, não, viu? É um equilíbrio químico. Se você pegar o passo A, de todas as reações que eu apresentei, é um equilíbrio químico, né? Um ácido reagindo com o outro, um deles do H+ para o outro. E aquilo volta, e vem de novo. É um equilíbrio químico. Não é meio aquoso, não. Se fosse meio aquoso, aí você teria uma quantidade grande de H+ livre, se fosse meio aquoso, porque aí ele se ioniza bastante. Ácido forte meio aquoso ioniza muito. Ali é um equilíbrio químico. E aí o que acontece? Provavelmente você tem poucas moléculas ionizadas, né? No sentido da esquerda para a direita. Mas a cada molécula do lado direito da equação que é consumida, que reage com o benzeno, você vai deslocando o equilíbrio naquele sentido. Novas moléculas vão se formando de eletrófilo e novas moléculas de HSO4- vão se formando. Isso é deslocamento de equilíbrio conforme vai havendo consumo durante a reação. Entendi, professor, entendi. Muito obrigada, professor. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, né, de onde nós paramos. Na gravação que eu mandei para vocês na quinta-feira de manhã, né? Que foi a nossa aula de quinta-noite gravada. Então, vamos lá. Então, a aula, né, da quinta-feira, que eu passei o vídeo para vocês, a gente fez o exemplo 1, né, que foi a nitração do tolueno, e o exemplo 2, que foi a halogenação com bromo do benzaldeído. Próximo exemplo é o terceiro. Né? Prepare o fenol. O fenol é o conhecido como hidroxibenzeno, né? Prepare o fenol a partir do benzeno. Então, um dos recados, né, que eu disse que eu precisava dar no final da aula, mas eu já preciso até, inclusive, falar dele agora, é o seguinte, né? Agora vocês têm aí mais algum tempo para me entregar a lista de exercícios sobre SAR e o TP, que envolve derivados de ácidos carboxílicos e SAR, né? Eu acredito que eu termine o conteúdo hoje, então vocês têm que entregar na próxima terça essa lista de ainda tem mais uma semana, se não me engano. Acho que é só dia 24. Tá? Se eu não terminar de qualquer forma vai ter uma semana. Quando eu falo assim, vocês sempre têm que começar do benzeno. Tá? Não adianta, por exemplo, eu dou uma molécula que você tem que preparar, ela tem 3 grupos ligados, vamos supor. Aí você pega uma que já tem o terceiro. Não, isso não vale. Né? Então, se eu der uma molécula que tem 3 grupos ligados, você vai ter que começar do benzeno, colocar o primeiro, colocar o segundo e colocar o terceiro. Se eu peço uma molécula que tem 2 grupos ligados, você tem que colocar o primeiro e depois o segundo. Né? Não adianta você colocar tudo que já tem ligado e colocar só o último, mostrar só a última reação. Não. É sempre começando do benzeno. Agora, se você olhar bem o enunciado do 1 e do 2, mostre os produtos da nitração do tolueno. Então, eu já falei, faça a reação de nitração do metilbenzeno. Por isso que tem o metilbenzeno aqui. Né? Eu fui específico, que nem no exemplo 2. Efetue a halogenação com bromo, né, a bromação do benzaldeído.
Então, aqui no passo B tem o benzaldeído. Aqui, eu até coloquei para destacar, mas vai ser sempre assim. Prepare o fenol. Quando eu não falo a partir do benzeno. Que não tem nem que acontecer, está cortando. Tá dando umas picotadas, professor, mas tá dando para entender. Então, aqui para mim está parecendo tudo normal, eu escuto vocês numa boa, não corta quando vocês falam. Agora mesmo normalizou, agora mesmo parou de picotar. Bom, já teve uma outra vez que aconteceu isso, né? Então, não sei dizer o que acontece às vezes que acontece. Eu não fiz nada demais. Agora eu só cheguei um pouco normal, mais perto professor. da tela para falar. Tá? Voltou normal. Maravilha. Agora. Pelo menos para mim, voltou ao normal. Tá, obrigado. Então, já fica combinado isso quando vocês forem fazer exercícios, né? Sempre que eu falar, prepare um composto tal, você começa do benzeno. A não ser que fala nada, porque vale isso aqui, a partir do benzeno. Sempre começando do benzeno. Tá. Então, o fenol, que é o que vocês têm que preparar, é o benzeno ligado no grupo. É um grupo só que você tem que colocar. E eu te ensinei 5 reações do benzeno. Nitração, sulfonação, halogenação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Alguma dessas 5 reações serve para você fazer o fenol, para colocar o grupo OH no benzeno? Agora eu decidi não fazer. Pelo seguinte, vendo aqui a nitração? Formando eletrófilo e tudo mais? Então, pessoal, se na mesma lista de exercícios, uma reação qualquer fosse repetir, você não precisa fazer o mecanismo todo de novo. Né? Você já me mostrou aqui no exercício 1 como é que faz a nitração, a base. E aí aqui você está me mostrando as etapas, né? O metilbenzeno reage com o eletrófilo, no passo C a base tira o hidrogênio. Então, como na mesma lista, né? Se você estivesse fazendo uma prova, eu falaria a mesma coisa. Se nessa prova você já mostrou uma vez a nitração, se a nitração aparecer mais 5 vezes na mesma prova, você não precisa fazer 5 vezes a mesma coisa. Eu já vi que você sabe fazer. Foi por isso que aqui eu fiz direto, ó. Eu simplesmente coloquei reagentes, né? Benzeno mais ácido nítrico, catalisador, que é o ácido sulfúrico, então ele vai entrar e vai sair, e no final, NO2, que é o nitrobenzeno, que é o produto, e água, que é o subproduto.
Deu para entender por que eu não fiz passo A, B e C? E você pode fazer a mesma coisa quando você estiver fazendo os exercícios para me Entendi, entregar. professor, tem que fazer o A, o B. Entendi, Aí faz função com a alquilação. Aparecer de novo, aí você não precisa repetir tudo de novo, entendeu? As que mais aparecem. Por quê? Porque você faz uma reação que acaba aparecendo mais que as outras pelo fato dela formar o sal de diazônio. Tá? Então, a nitração é mais comum mesmo nas listas. Bom, então, mostrei aqui... Professor, só um minuto. O microfone está meio de sacanagem. Quando eu fecho... Está ouvindo agora? Para na hora. Não, quando eu abro o microfone, para na hora. Agora, quando eu fecho, daqui uns 10 segundos começa a cortar de novo. Estranho, né? Estranho. Agora não sei se com todo mundo está sendo assim. Comigo tá. Eu estou ouvindo vocês muito bem. Agora, por exemplo, eu estou com o microfone aberto, tá? Mó limpeza. Entendi. Agora, se eu fechar ele, dá 10 segundos, começa a picotar. Putz, que saco. Bom, vamos indo. Se ficar ruim, a gente vai voltando. Então, fizemos a nitração, né? Dando sequência, até transformar o nitrobenzeno em sal de diazônio, essas outras duas etapas eu nem coloquei em mecanismo. Na verdade, os livros nem mostram esses mecanismos, né? Redução do grupo nitro a grupo amina, né? H2 e níquel, H2 e catalisador metálico. Então, o nitrobenzeno vira anilina, aminobenzeno. E a anilina reage com nitrito de sódio, ácido clorídrico a baixa temperatura, né? Pelo fato de ser uma ligação muito frágil, essa do sal de diazônio. E aí, a anilina, o aminobenzeno, vira sal de diazônio. Maravilha. Então, pessoal, isso aqui vai aparecer sempre que você precisar fazer sal de diazônio. Sempre vai aparecer esse caminho todo. Ó. São 3 etapas. Nitração, redução do grupo nitro, formação do sal de diazônio. Maravilha. Tá. E agora eu tenho que transformar esse sal de diazônio em fenol, em OH. E aí, se você pegar aquela folha que tem só as reações de sais de diazônio, são 7 diferentes. O que eu uso para transformar sal de diazônio em fenol? Qual é o reagente que eu preciso usar para isso? Então, vamos mudar para a página 6. Água, muito bem. Então, está aqui, ó, página 6, lá em cima. Sal de diazônio com água. Geralmente, aqui eu nem coloco porque o livro também não põe, mas geralmente a gente dá uma leve aquecida, né? Apesar de que, acho que nem é necessário, mas geralmente o pessoal aquece, né? A gente coloca a água substitui o grupo diazônio, né? O grupo N2. Então, sai aqui gás nitrogênio, N2. A água é H mais OH-, então a parte que entra é a parte negativa, é o OH-, e o H+ da água vai se juntar ao Cl- do sal de diazônio, né? HCl, e isso, HCl é específico para o uso da água. Agora, o que é comum, sempre que você usa sal de diazônio, é isso aqui, ó. Sempre que se utiliza sal de diazônio, sai N2, gás nitrogênio, tá? E o produto fenol. Tudo bem aí na preparação do fenol? Nesse exemplo número 3? E, professor, na lista dos exercícios vai ter que mostrar os mecanismos, né? Aqueles passos A, B e C, não, você está falando, né? A setinha, tirando... Eu não pus setinha nem nada nessas Não precisa, não vai precisar, vai ser tudo nesse esquema. O mecanismo é o passo A, B e C. Quando muito vai ter aqui, ó. Quando muito vai ter uma ou outra reação que tem a setinha. Tá. Desse tipo de reação, o mecanismo é esse. Tá. É isso aí. Tá? Tudo bem aqui? No exemplo 3, alguma dúvida? Para mim, tudo ok, professor. Então, maravilha. Então, vamos lá. Exemplo 4. Prepare o né, aquele M minúsculo é meta nitrotolueno.
Mais uma vez, eu estou sendo específico, apesar de que eu nem precisaria ficar repetindo isso, a partir do benzeno, tá? Para facilitar um pouco a tua vida, eu já coloquei aqui do lado. Eu desenhei a estrutura do meta-nitrotolueno, né? O tolueno é o metilbenzeno, e na posição meta tem o grupo nitro, né? Aqui na posição 3 tem o grupo NO2. Então, você tem que pegar o benzeno e colocar estes dois grupos no benzeno, o grupo CH3 e o grupo NO2. Tá? Maravilha. Quem é que eu vou colocar primeiro? É isso que a gente precisa discutir. Quem é que a gente vai colocar primeiro e por quê? Eu não sei se vocês estão aí com as outras páginas abertas, né, daquilo que eu coloquei no material didático. Mas o que eu preciso é que, não sei se vocês vão saber de cabeça, acredito que ainda não, mas se vocês tiverem como abrir aí na sua casa aquela tabela que fala que grupos ativantes, fortemente, moderadamente, fracamente desativantes, é isso que eu precisaria conversar com vocês. O grupo CH3, que está aqui em cima, né? Grupo metil. Ele está lá naquela tabela como ativante ou desativante? Desativante, professor? Não. Não, ativante, né? Ativante. Só que ele está como ativante forte, moderado. Fraco. Fracamente, né? Áudio fechou, professor. Vocês estão me escutando bem agora? Então, o áudio tinha fechado, professor, bem na parte que o senhor começou a explicar. Bem na E hora. agora? Agora abriu. Tinha fechado o áudio. Vocês estão escutando bem? Agora estamos escutando bem. Porque está aparecendo aqui para mim uma mensagem que o meu microfone não está funcionando. Em vermelho, mas agora desapareceu. Mas a mensagem que ele não está funcionando corretamente está aparecendo aqui para mim. Sei lá, tem alguma coisa. Não, mas está funcionando. Sei lá. Bom, então continuando. O grupo metil vocês falaram, né? Fracamente ativante. Tá bom. E o grupo NO2, né? O grupo nitro. Como é que ele aparece lá naquela tabela? Vixe, professor, aí ia ter que entrar na tabela. Agora lembrar de cabeça. Sem um grupo desativante. É um grupo desativante. Perfeito. Então, o grupo metil é ativante fraco e o grupo nitro é desativante. Ô, Guilherme, o grupo nitro é um desativante do tipo ortopar ou do tipo meta-orientador? Ele é meta-orientador. Maravilha. Então, o grupo nitro é um desativante meta-orientador. E o grupo metil é um ativante fraco de que tipo de orientação? Ele é efeito indutivo. Não, mas ortopara ou meta? A orientação dele? É ortopara. Ortopara. Inclusive, todos os ativantes, sendo forte, moderados ou fracos, são ortopara, certo? Sim. Então, maravilha. Então, é isso que vocês precisam saber daquela tabela. O grupo metil é fracamente ativante, orientador ortopara. O grupo nitro é desativante, orientador meta. Então, o que eu quero discutir com vocês, esse exemplo é muito bom para essa discussão da tabela, né? Pelo seguinte: quem é que manda mais nesse anel? O grupo metil ou o grupo nitro? Qual deles tem maior preferência? Metil agora, desse momento, metil, né, professor? O metil, né? Porque a ordem é ativante forte, ativante moderado, ativante fraco, desativante ortopara e, por último, desativante meta. Perfeito. Então, entre metil e NO2, o metil manda mais. Só que o produto que tem que ser preparado é meta-nitrotolueno. E aí eu vou te perguntar o seguinte, né? Você me disse que o CH3
é um ativante fraco, o orto para. Se eu pegar o benzeno e colocar o CH3 primeiro, né? Peguei o benzeno, fiz a alquilação de Fidelcraft, coloquei o CH3. Se depois eu for colocar o NO2, onde que o NO2 vai entrar, pessoal? Posição orto ou para. E para, né, Guilherme? Orto e para. Em algumas moléculas ele entra na orto, em outras ele entra na para, certo? Isso. Vai dar para formar isso que eu pedi? Não. Não. Não, né? Porque eu pedi para formar o meta, Né? nitrotolueno. Posição meta. Então, olha só, é isso que eu quero que vocês entendam. Neste caso, eu sei que o grupo metil manda mais que o NO2, mas nem sempre o grupo que manda mais vai ser o primeiro a entrar no anel. Por quê? Por conta de problemas com a orientação. Então, repetindo, se o grupo metil entrasse primeiro no benzeno, ele faria com que o grupo nitro entrasse nas posições orto e para. E aí, a gente não ia ter o produto que eu pedi para fazer. Tá? Apesar dele caso, mais... Pode falar, Ricardo. No caso, se tiver só o nitrotolueno, aí o nitrogênio ia entrar no orto ou para. Isso, professor? Se tivesse o metilbenzeno, né? O grupo nitro entraria na orto ou na para. Isso. Né? Agora, se eu como colocar o metil especificou... antes, o nitro não entra no lugar que eu quero. E vice-versa, né, professor? Se tivesse, por exemplo, o tracinho nitrotolueno, aí ele ia ter que entrar na posição orto. Não. Agora vamos lá, vamos falar do nitro. Então a gente já viu que colocar o metil primeiro não vai dar certo. O nitro não vai entrar na meta. Agora vamos ver o contrário, Ricardo. O grupo nitro, vocês me disseram que é um desativante meta, não é isso? Isso. Então, se eu pegar o benzeno e colocar o grupo nitro primeiro, depois, na hora que eu for colocar o metil, onde que o grupo metil vai entrar? Se eu colocar aí o tem nitro que ser no para, né? Orto, não, ou não, mas o metil o nitro é orto para ou é meta? Ah, sim. No caso ali, ele vai ter que entrar no meta. Porque o nitro que já entrou no benzeno é meta-orientador. Então, lembrem-se, o grupo que está entrando no benzeno, ele vai entrar na posição em que o grupo que já está ligado ao benzeno determina. Então, é o seguinte, é verdade, se pegar o benzeno e fazer nitração, que nem eu fiz aqui, ó, eu tenho nitrobenzeno, certo? Se eu quiser colocar o grupo metil nesse nitrobenzeno, onde esse grupo metil vai entrar? Ele só pode entrar na posição meta. Porque o grupo nitro, que já está ligado, ele é desativante, orientador, meta. Olha só, neste caso, mesmo o nitro mandando menos que o metil, é ele que vai entrar primeiro. Por quê? Porque a gente cai aí num problema de orientação. Não adianta o metil que manda mais entrar primeiro, porque depois eu não consigo produzir o produto que eu estou pedindo, né? Meta-nitrotolueno. Então, nem sempre o grupo que manda mais vai entrar antes. Geralmente, sim. Na maioria dos casos, sim. Mas nós temos que levar em conta essa questão da orientação. Então, eu pedi meta-nitrotolueno. O nitro entra primeiro e depois põe o metil na meta. Se eu tivesse pedido no enunciado orto-nitrotolueno ou para-nitrotolueno, primeiro ia entrar o metil, depois ia entrar o nitro, na orto e na para. Tá? Então, tudo depende do que eu estou pedindo no enunciado e em que posições eles estão. Então, olha só. Olha a nitração aparecendo aqui pela terceira vez em 4 exemplos. A gente fez nitração no exercício 1, né, no exemplo 1, fez nitração no exemplo 3, e agora tem nitração no exemplo 4 de novo. Por isso que eu não fiz o mecanismo, os passos A, B e C. Por isso que eu estou fazendo direto. Que nem eu fiz aqui, ó. Que nem eu fiz aqui.
Professor, tá me ouvindo? Tô. Quem está falando? Ah, é a Joana, desculpa. Só para Fala. confirmar, quem determina a posição do segundo que for entrar é quem já está ligado na benzena, é isso? Exatamente. A Sim. direção dele, a determinação A dele. direção de quem já está lá. Tá, ok. Né? Não é o cara que está entrando que determina onde ele vai entrar. É o cara que já está ligado ao benzeno que vai determinar onde o próximo grupo entra. Entendi, tá ok. Obrigada. Perfeito? Então, ó, assim como foi no exemplo 3, aqui no exemplo 4, a gente está fazendo de novo a nitração. Por isso que eu não estou fazendo passo A, B e C. Né? Já é a terceira vez que passa a mesma reação. Então, você pode fazer assim, só colocando os reagentes, o catalisador, produto, subproduto. Certo? Então, maravilha. Coloquei o grupo nitro. Agora, eu preciso fazer uma reação para colocar o grupo CH3, né? O grupo metil. Qual é o nome da reação que faz isso? É uma daquelas 5 que eu ensinei para colocar o grupo CH3? Sim. Sim. Qual é o nome da reação, Guilherme? Alquilação de Friedel-Crafts. Isso, alquilação de Friedel-Crafts. Nesses exemplos que a gente fez até o momento, já apareceu alguma vez a alquilação de Friedel-Crafts? Não. Não. Então, você vai ter que fazer os passos A, B e C, que nem eu mostro aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma alquilação de Friedel-Crafts para colocar o grupo metil. CH3Cl mais a LCl3, forma esse complexo aqui. Né? Eu até poderia escrever CH3 mais a LCl4-. Por que eu não fiz isso? Porque não vai formar um carbocátion metílico, né? Ele vai formar esse complexo, na verdade. Né? Aí, no segundo passo, na letra B, eu pego o metilbenzeno que eu já fiz anteriormente e reajo com esse complexo, né? Então, o grupo metil vai reagir com o nitrobenzeno e o grupo nitro, conforme Joana me perguntou, e o grupo nitro fará com que o grupo metil entre na posição meta. Pergunta, essa posição meta aqui, do lado direito, é igual ou diferente a essa outra meta do lado esquerdo? Elas são iguais ou diferentes? São iguais. São idênticas nesse caso, né? Então, eu posso colocar o grupo CH3 em qualquer um dos dois lados? Sim. Sim, vai formar o mesmo produto, né? Perfeito. Então, né, o nitrobenzeno, que é aromático, reage com o grupo metil e libera, né, a LCl4-. Então, aqui, liberou a LCl4-, que vai aparecer no passo C. E formou aqui o carbocátion, né? Aquele carbocátion que é estabilizado por ressonância. No passo C, eu copio essa estrutura que está dentro do quadradinho azul de novo aqui embaixo. E ela vai reagir com a LCl4-. Pergunta, quem é que vai tirar esse hidrogênio aqui? Quem é que vai tirar esse hidrogênio? É o Al- ou é o cloro- que vai tirar? Cloro menos. É o cloro-, né? Então, aqui, esses 4 cloros, um deles vai sair com carga negativa. Então, um desses 4 cloros sai cloro- e tira o H+ daqui, forma HCl, que é o subproduto. Quando um desses 4 cloros sai daqui negativo, regenerou o catalisador. Ó a LCl3 aqui no final, que foi usado aqui no começo. Então, regenerei o catalisador. E o intermediário, que é aromático, formou o produto. Tá? Formou metanitrotolueno. Ô, Joana, tá aí me ouvindo? Sim, sim. Joana, vou te fazer uma pergunta agora. Então, acabou o exercício, certo? Ó, Sim. coloquei o que eu queria. Vamos supor que eu quisesse pegar esse metanitrotolueno e fosse colocar um terceiro grupo, tá? Não importa qual é a reação, uma reação qualquer. Quem é que vai mandar onde esse terceiro grupo entraria? Quem é que mandaria nisso? O CH3 ou o NO2? Eu não sei, mas eu acho que o CH3, porque Fala. eu não sei explicar não, mas é porque você falou no começo que eu não lembro não, professor. Então, mas o que eu falei? Por que você acha que é o CH3? Porque o CH3... Como se ele fosse mais influente, sei lá, ele
Preferência, ele manda mais. Preferência, isso. Por que ele tem preferência? Por que ele manda mais? Porque ele é classificado como ativante fraco. E o NO2 é É o desativante, né? desativante. E qual é a ordem de preferência? É o Ativante ativante, forte, moderado, fraco. moderado, fraco, desativante ortopara e, por último, desativante meta. Meta. Por isso que Beleza. você precisa conhecer a tabela. Eu não Então, gravei. não tem como vocês terem decorado a tabela, né, em 2 aulas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que vocês precisam entender como é que usa a tabela. Então, só para finalizar, se eu quisesse fazer aqui a inserção de um terceiro grupo, ele entraria em ortopara ou meta, Joana? Ai, peraí. O que o CH3 é? Ortopara ou meta? Vai cair, tá? A gente já retorna assim que cair. É meta? Não, meta é o É NO2, autopara? é o ortopara. Então, se o CH3 manda mais que o Achei. NO2, um terceiro grupo entraria nas posições orto e para. Tá? Então, é sempre assim. Então, agora tem 2. Onde é que o próximo entra? Depende do grupo que manda mais. Tá? Vai cair, a gente já volta para o exemplo. Ninguém lembra? 28? Então tá bom. Então o pessoal está entrando. Já tem 20. Espera mais um pouquinho. Professor, posso fazer uma pergunta ou espera mais um pouquinho? Espera só mais um pouquinho, o pessoal terminar de entrar, aí a gente já continua. Era a Joana Meireles que estava falando comigo, né? Não, era o. Não, Era a sou eu, Joana Adrine. Adrine. Ah, então tá bom. As vozes são tão parecidas. Eu não estava vendo quem estava falando, eu só estava escutando, então é muito parecida a voz.
Bom, gravando. Então, Joana, só para finalizar. Entraram 2. Quem é que vai mandar onde o terceiro entra? Qual dos Vai 2 depender- vai mandar mais? Isso vai Né? depender da ordem lá, do ativante e desativante. Isso. Aí tem 3. Vai entrar um quarto. Quem é que vai mandar onde o quarto vai entrar? Aí você tem que saber qual desses 3 manda mais. Ok. E assim por diante. Beleza. Tá bom? Valeu, professor. Fala, Leandra. Qual é a pergunta antes da gente retomar lá? Professor, por exemplo, se a gente estivesse fazendo esse exemplo que o senhor está explicando no laboratório, eu primeiro faria a reação de nitração, aí depois, com o produto dessa reação, é que eu faria a acilação, A alquilação, né? a alquilação. Isso. Uma depois da outra. Exatamente. Ah, tá. Não mistura tudo de uma vez. Vai Não dá para fazer samba do crioulo doido, não. Não tem como. Entendi. Não é caldeirão da bruxa, né? Joga tudo lá dentro e vamos ver o que acontece. Se você misturar tudo lá dentro, provavelmente a alquilação vai acontecer primeiro, né? Porque ativa o anel e a nitração desativa o anel. Ah, tá. Entendi. Obrigada, professor. Né? Não dá para ser tudo misturado. A gente faz aqui tudo começando do benzeno, mas você tem como comprar nitrobenzeno, né? Você tem como comprar nitrobenzeno pronto. É que eu tenho que ensinar vocês como é que faz tudo desde o começo. Mas nitrobenzeno, tolueno é um solvente. Você já tem como comprá-lo pronto. É o solvente da cola de sapateiro. Ah, então pode fazer com o próprio tolueno, professor. O próprio Claro. solvente. Entendi. É que eu tenho que ensinar o processo completo, né? Aham. Desculpa, eu que me confundi. Nesse caso, não dá para usar o tolueno, porque aí o metil entraria primeiro, né? Então, neste caso, não poderia, porque eu primeiro preciso do nitrobenzeno. Eu confundi os nomes. O nitrobenzeno também é um solvente. Você poderia comprar nitrobenzeno e colocar o grupo metil, e não o contrário. Não comprar o tolueno e colocar o nitro, né? Eu só inverti a ordem. Eu faria alquilação no reagente nitrobenzeno já. Alquilação. Alquilação. Isso. Você compraria nitrobenzeno, que é um solvente, e aí faria a alquilação em cima do nitrobenzeno. Ah, tá. Entendi, professor. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Exemplo 5. Compartilhando. Então, acabou. 4, 5. O 5, continuação do exercício 4. Olha só. Mostre todos os produtos obtidos na halogenação, né, usando cloro, do metanitrotolueno. Metanitrotolueno não foi o que a gente acabou de fazer? Sim. Então, na verdade, o 5 vai ser uma continuidade do 4. Você acabou de fazer o metanitrotolueno e agora no exercício 5 ele quer que você mostre todos os produtos obtidos na cloração do metanitrotolueno. Então, beleza. A reação que você tem que fazer é cloração, né? Halogenação. E o reagente que você vai usar é o metanitrotolueno. Pergunta: nós já fizemos alguma reação de halogenação nessa lista de exercícios? Entre os exemplos 1, 2, 3 e 4? Já fizemos ou não? Vocês lembram? Eu acho que não, professor. Não estou lembrado. Já fizemos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Só que aqui eu estou fazendo halogenação com cloro. E no exercício 2, a gente fez halogenação com bromo. Vai mudar o mecanismo? Trocar cloro por bromo? Não. Ou trocar bromo por cloro? Não, né? Tá aqui, ó. Halogênio, né? Os dois são halogênios. Tá aqui o mecanismo, ó. Passo A, passo B, passo C. Então, não é só porque eu estou trocando bromo por cloro que a reação é outra. Inclusive, o nome é o mesmo, né? Ó. Halogenação com bromo e aqui halogenação com cloro, certo? No caso, se fosse o cloro, ia ser 3 mols de cloro, que nem o bromo, professor. Mesmo Mols de esquema. cloro, não. Aqui, ó. CL2, aqui quer dizer CL3, ia ser no caso aqui PR3. Isso. É só trocar bromo por cloro. É igualzinho, né? Então, foi por isso que eu não fiz os passos A, B e C. Foi por isso que eu fiz assim, ó. Fiz assim.
Não fiz A, B e C, porque a gente já mostrou nessa mesma lista a halogenação. Então, para fazer a halogenação, ó, o reagente é o nitrobenzeno, né? Metanitrotolueno, tá aqui. O outro reagente é o Cl2, catalisador FeCl3. Então, Joana, esse exercício cai bem naquilo que você tinha perguntado. Agora eu tenho nitro e eu tenho metil. Quem manda mais? É o metil, né? É o metil, perfeito. E o metil é ortopara ou meta? É o ortopara. Ortopara. Me fala um negócio. Essa posiçãozinha orto aqui, do lado direito, que está em azul, é igual ou diferente dessa posição orto que está em azul? É diferente. É diferente, né? Porque nessa da esquerda, aqui para baixo, na meta, não tem nada. E essa da direita, aqui para baixo, na meta, tem o NO2. São diferentes. Portanto, se essas duas posições orto são diferentes, podemos ter a formação de dois produtos diferentes, só falando das posições orto. E a para? A para está livre aqui embaixo também? Tá. Então, esse exemplo é um caso onde eu poderia obter o maior número possível de produtos diferentes, que são 3. Então, em nenhum exemplo que eu der, você vai poder obter mais do que 3 produtos diferentes numa única reação, né? Então, é justamente um caso como esse, onde você tem a posição para, livre, e as duas posições orto que estão livres são diferentes entre si. Então, pode entrar em uma orto, na outra orto e na para. 3 produtos. Então, aqui, ó, esse primeiro produto, eu coloquei o cloro na posição orto do lado esquerdo. Esse do meio, eu coloquei o cloro na posição para. E esse último aqui, eu coloquei o cloro na posição orto do lado direito. Tá? Qual é o subproduto dessa reação? Né? FeCl3 é o catalisador, entra e sai do mesmo jeito. Então, aqui no final sobra HCl. Se fosse com bromo, sobraria HBr. Eu já até circulei, né? Já estou dando a resposta. Qual desses dois aqui vai formar mais? Não sei, não tenho como te afirmar isso. Não posso te dizer. Agora, qual dos 3 é o que vai formar menos? Né? Eu já circulei. É esse terceiro. Por que mesmo? Eu expliquei isso na aula da semana passada. Por que esse terceiro é o que vai se formar menos? Isso eu posso garantir. Pelos espaços, né, professor, entre, por exemplo, nitrogênio e CH3, Isso. e do outro lado tem muito mais espaço. Isso. Para o cloro entrar Isso. no meio de 2 grupos, né, entre o CH3 e o NO2, sem chance. O impedimento espacial, né, o impedimento físico que tem ali para isso acontecer, dificulta muito essa entrada. E se você olhar aqui do lado esquerdo, ó, onde o cloro entrou no primeiro, não tem nada que atrapalhe. Se você olhar aqui embaixo, não tem nada que atrapalhe. E nesse último, ele tem que entrar justamente no meio dos 2 grupos, né? É um problema espacial, um problema de espaço, um problema físico, né? Que acaba chocando, então dificulta a entrada. Então, lembre-se disso, que sempre que um determinado eletrófilo tiver que entrar no meio de 2 grupos que estejam em posição meta entre eles, essa entrada vai ser muito dificultada. A quantos por cento vai formar desse minoritário? Não sei, 1%, 2%, 5%, não sei. Eu só sei que esse é o que sempre vai formar menos. E esses 2 sempre vai formar mais, tá? Portanto, para finalizar, se esse último é um minoritário, você usaria essa reação se você quisesse obter esse composto? Você faria esse caminho todo, que tem no exemplo 5, para obter esse composto aqui, que é um minoritário? Não, né? O que adianta você fazer uma reação onde você vai produzir o produto que você quer com 1%, 2%, 3%, né? Não faz sentido algum. Deu para entender aí o exemplo 5?
Professor, é errado eu falar que formaram 3 mols de HCl? Eu não posso falar isso? Não, é o seguinte, Leandra. Vamos imaginar que nós tenhamos feito essa reação, tá? Só para você entender a conta. Com 100 moléculas de metanitrotolueno, tá? Para isso, você precisa de 100 moléculas de Cl2. Catalisador, eu não vou nem falar em quantidade, porque ele é regenerado, né? Mesmo que eu tenha 10 mols, ele vai sendo regenerado e ele funciona. Se eu comecei com 100 moléculas do metanitrotolueno e 100 de cloro, então vamos chutar, tá? Faz de conta que eu obtive 50 dessas, 48 dessas, que dá 98, e 2 dessas, tá? Deu 100 a minha conta, não deu? Deu. 50, 48 e 2. Quantas moléculas de HCl eu tenho no final? 100. 100. Então, se você puser 3 aqui, tá errado. Ah, entendi, professor. Entendi. Entendeu? É porque você estava querendo escrever um HCl para cada molécula, não é isso? É, seria. Mas entendeu o raciocínio? Entendi. Eu tenho 100 aqui e 100 aqui, então são, por exemplo, 50, 48, 2 e 100 de HCl. É uma molécula de HCl para cada um molde, para cada uma molécula de produto formado. Entendi, professor. Uhum. Então, por isso Obrigada. que a gente não coloca esse 3 aqui, fica estranho. Parece que está produzindo 3 mols de ácido para cada um mol do reagente. Aí não pode, né? Aí está errado. Posso passar para o sexto ou alguma outra pergunta? Eu vou seguir. Página 7. Mudou aí a página para vocês? Então, página 7. Mostre a reação entre um cloropropano e benzeno. Tá? Fui específico. Eu vou colocar um grupo só. Um cloropropano não é um haleto de alquila? É. Eu não falei o nome do catalisador, né? Até porque você vai olhar nas reações e vai descobrir, mas eu falei o nome da reação aqui embaixo. Ó. A reação entre um cloropropano e benzeno é uma alquilação de Friedel-Crafts. Tá? Então, o catalisador na reação de Friedel-Crafts está aqui, a LCl3. E aqui está o outro reagente, um cloropropano. Beleza? Ah, você já fez a alquilação de Friedel-Crafts hoje. Nem precisaria mostrar os passos A, B e C, mas aqui eu tenho que mostrar, porque aqui vai acontecer uma coisa que não aconteceu na anterior. Né? Então, eu preciso mostrar. Tá. Então, o 1-cloropropano reage com o catalisador, né, formando esse carbocátion e a LCl4-. Esse carbocátion que está aqui na ponta da estrutura, ele é primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Nessa cadeia carbônica, né, do propano, que formou esse carbocátion no lugar do cloro, é possível transformá-lo em um carbocátion mais estável? Sim. Sim. Que seria o quê? Fazer o rearranjo de carbocátion, né? E ele seria o secundário. E aí ele se transformaria num secundário. Dá para virar terciário aí? Não. Não, né? Não tem carbono terciário. Então, olha só. Inicialmente, forma aquele complexo entre o cloro e o AlCl3, e esse carbocátion originado, né, com a ruptura do complexo, sofre um rearranjo, de modo que o carbocátion primário é rearranjado, né, transformado em um carbocátion secundário, que é muito mais estável. Tá? Ou, se você quiser fazer desse jeito, né, eu vi no livro, o livro apresenta isso também. Ah, por que que o complexo quebra? Por que que o complexo não fica todo junto? Estou te mostrando dos dois jeitos, mas esse de baixo é mais correto. Por que que o de baixo é mais correto de se mostrar? Porque aqui eu estou mostrando a formação de um carbocátion primário, que não é estável. Tá? Apesar dele poder se rearranjar para secundário, ele não é estável. Então, os livros dizem que isso é mais...
O rearranjo acontece com o complexo formado, né? Acho que dá para ver aqui um pontilhadinho que eu fiz entre o CH2 e o cloro. Esse complexo ele está começando a quebrar, mas antes dele quebrar totalmente acontece o rearranjo. E aí depois que acontece o rearranjo é que forma isso aqui, ó. O carbocátion secundário e o AlCl4-, que nem eu fiz aqui, ó, a AlCl4- carbocátion. Então, são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. A de baixo é mais correta, né? O de cima pode ser mais fácil de você entender, né? Pode ser mais didático, mas o de baixo é mais correto para ser escrito, tá? Enfim, o que importa aí é que pelo fato do cloro estar ligado na ponta e o carbono da ponta ser primário, vai haver a formação de um carbocátion mais estável, né? Vai haver a ocorrência de um rearranjo. E aí, no passo B, eu vou reagir o benzeno com o carbocátion secundário ou com o carbocátion primário? Com quem que o benzeno vai reagir? Né? E o primário se transformou em secundário. Está aqui, ó. O cátion secundário. Os 6 carbonos do benzeno são iguais, eu posso colocar em qualquer posição. E aí, o benzeno reage com esse carbocátion, né, reage com o carbocátion secundário da cadeia carbônica que vai ser acrescentada. E aí, quebra a aromaticidade do benzeno, gerando um carbocátion dentro do anel. Tá? No passo C, vem a base, um desses 4 cloros sai daí como cloro menos e arranca esse H+. Quando ele arranca esse H+, forma HCl, que é o nosso subproduto, né, da alquilação. O catalisador é regenerado, o AlCl3, e reparem que o nosso produto, né, essa cadeia carbônica está ligada ao benzeno pelo carbono do meio, né, no carbono 2. E lá no início, o cloro estava ligado no carbono 1. Então, se lá no começo o cloro estava ligado no carbono 1, e no final foi o carbono do meio que se ligou ao benzeno, só tem uma explicação. Ocorreu rearranjo, tá? É porque teve rearranjo obrigatoriamente. E aí eu vou até um pouco mais longe. Esse cloro ligado a um carbono, cloro CH3. Vou fechar aqui um pouquinho. Se eu tivesse cloro ligado no CH3, no grupo metil, é possível ter rearranjo se só tem um carbono? Não. Não. E se fosse cloro ligado no grupo etil, CH3 e CH2, seria possível ter rearranjo? Não. Não, porque os 2 carbonos são primários, certo? Uhum. Então, ó, cloro metil, cloro etil, cloro bromo, não importa. Não tem como ter rearranjo. E de 3 carbonos para cima, se o halogênio estiver ligado na ponta, pode ter rearranjo? Aí pode. Qualquer cadeia carbônica que tenha 3 ou mais carbonos e o cloro estiver ligado na ponta, vai ocorrer rearranjo. Certamente vai ocorrer rearranjo. Tá? Se tiver 3, 4, 5, se a cadeia for ramificada, não importa. Com 3 ou mais carbonos vai ter rearranjo. Por quê? Ele de primário vai virar secundário, ou, se tiver ramificação, ele pode virar até terciário. Professor, uma coisa, eu acho que o senhor já explicou, eu realmente não me lembro. Se eu tenho, por exemplo, uma cadeia com 4 carbonos, e aí o cloro está ligado no carbono da ponta, e eu tenho uma ramificação no terceiro carbono, um carbono terciário. O cloro está no 1 e o grupo metil, que é a ramificação, está no 3. Isso. Certo. Aí, na hora de ocorrer o rearranjo, professor, ele primeiro vai fazer o rearranjo com carbono secundário e depois com o terciário? O rearranjo de carbocátion é um rearranjo chamado de rearranjo 1,2. Então, ele sai de um carbono e vai para o do lado. Não tem como ele partir da posição 1 para a posição 3. Entendeu? Não dá para ele primário virar terciário direto. Então, ele do primário vai para o do lado, virou secundário.
Aí, esse novo carbono secundário, para onde foi o carbocátion, ele passa a ser a posição 1, né? E o terciário passa a ser a posição 2, o que está do lado. E aí, do secundário, vai para o terciário. Né? Não tem como haver migração 1,3. Né? É sempre migração 1,2. 1,2 não é do carbono 1 para o 2, é do carbono para o carbono do lado. Então, o 1,2 a gente chama de 1, posição original, de onde está o carbocátion, 2, posição ao lado. Tá? Então, ele sai de primário e vai para secundário, é 1,2. Ele sai de secundário e vai para terciário, é 1,2 do mesmo jeito. Ele está saindo de 1 e está indo para o do lado. Ah, entendi, professor. Obrigada. Não tem como fazer migração direta, 1,3, 1,4, não tem como. De carbocátion, não. Para carbocátion, isso não tem como. Né? Aí são outros tipos de migração de reações não iônicas. Né? Aí é outra coisa que não tem nada a ver com a matéria, a gente nem fala disso no curso. Certo? Deu para entender esse exemplo 6? Se entender o 6, o 7 vai ser mais ou menos parecido. O 7 vai pegar esse gancho do 6. Eu vou pôr lá de novo. Maravilha. 7. Como podemos obter o butilbenzeno? Está aqui, ó. Butilbenzeno. Dá para ver bem isso que está em verde? Um pouco, professor. Tá meio claro? Sim. Então, vamos lá. Butilbenzeno. O que é grupo butil? Quantos carbonos? 4 carbonos. 4. Então, aqui ó, é o benzeno. E aqui o grupo butil são 4 carbonos e está ligado no primeiro, no da ponta. Né? CH2, 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 CH3. Tá? Então, se não dá dando para ver direito, eu já expliquei isso aqui. Então, a pergunta é, como podemos obter o butilbenzeno? Não adianta chegar na lista e responder assim para mim. Resposta, não sei. Você perguntou como é que eu posso fazer. Aí você responde, não sei. Não, tem que fazer, né? Então, olha só. Eu acabei de dizer no exemplo acima que se o cloro estava na ponta de uma cadeia de 3, no final, teve rearranjo e essa cadeia não ficou ligada pela ponta. Né? E como é que agora você está pedindo para eu fazer um composto que tem 4 carbonos, né? Vai cair na mesma problemática da reação do exemplo 6, e você quer que ele ligue na ponta? Você é louco? Você acabou de falar que não dá, como é que você faz isso com a gente? Dá para fazer, mas não é por esse método aqui. Não é por alquilação de Friedel-Crafts. Se eu acabei de dizer que se eu fizer a alquilação e a cadeia tiver 3 ou mais carbonos, vai ter rearranjo? Você concorda que não pode ser pelo mesmo método que eu acabei de usar? Porque senão vai ter rearranjo e o carbocátion ficaria aqui no segundo carbono, no secundário. Né? Aí você obteria o sec-butilbenzeno. Então, a gente tem que pensar num outro caminho. Né? Isso, até então, eu não tinha ensinado para vocês. É uma novidade. Estou ensinando o truque. Então, olha só. Eu vou colocar o grupo butil, né, 4 carbonos, ligado na ponta. Só que eu não vou fazer alquilação de Friedel-Crafts. Eu vou começar fazendo uma acilação de Friedel-Crafts. Então, eu vou pegar um cloreto de ácido, que tenha 4 carbonos, é claro, né? Se butilbenzeno tem 4 carbonos aqui em cima, eu vou pegar um haleto de ácido, né, um cloreto de ácido, que tenha 4 carbonos. Cloreto de butanoíla. Vou reagir com a LCl3, né? Então, escrevam aí. Acilação de Friedel-Crafts. No exemplo 6 foi alquilação de Friedel-Crafts. Tá bom? Bom, então, reage com a LCl3 e forma essa estrutura que é o íon acílio. Né? Isso não é um carbocátion, porque essa carga positiva está ligada a dupla O. Não é um carbocátion, está aqui o nome, íon acílio. Né? Saiu a LCl4-, e esse íon acílio pode ser estabilizado por estrutura de ressonância. Né? O par de elétrons do oxigênio forma a tripla,
e aí a carga positiva vai para o oxigênio. Quebra a tripla, a carga positiva volta para o carbono. E aí, para quem assistiu a videoaula, né, que eu gravei na quinta, qual das duas estruturas é mais estável entre essas duas de ressonância? Com a carga positiva no carbono ou no oxigênio? No oxigênio. Por que mesmo, Guilherme? Tá certo. Se não Ele me é mais engano, eletronegativo? Não, se fosse por isso, deveria ser o oposto. Se o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, é porque ele não gosta de dar elétrons. Então, a carga positiva deveria ficar preferencialmente no carbono. Não é por isso, não. É outro motivo, que ele é mais estável, essa de baixo. Alguém lembra? Não? É o seguinte, nessa estrutura aqui de baixo, né? Vamos só olhar o grupo, o íon acílio, o carbono e o oxigênio estão com o octeto completos. Todos eles têm 8 elétrons na última camada. Enquanto que aqui, a carga positiva no carbono, só o oxigênio está com o octeto completo, o carbono não. Né? Portanto, essa de baixo é mais estável. Está todo mundo com o octeto completo. Então, maravilha. Aqui é o passo A da acilação de Friedel-Crafts. Vou passar para a página 8. Mudou para vocês? Para a página 8? Mudou? Então tá bom. Passo B. O benzeno reage com o íon acílio. Reparem que eu coloquei aqui a estrutura mais estável, né? C tripla O+. O benzeno reage com o íon acílio, quebra a dupla, e aí o benzeno reage com esse carbono, né? Quebrando a tripla, ficando todo mundo estável. Formou esse carbocátion intermediário. Repetiu o carbocátion intermediário e vai reagir com a base, o AlCl4- que formou lá no passo A. Um desses 3 cloros sai daqui negativo e arranca o H+. Forma HCl, que é o subproduto. O catalisador é regenerado, AlCl3, e no final eu tenho aqui meu produto, a minha cetona. Tá? Opa! Não foi isso que você pediu. A acilação de Friedel-Crafts sempre produz uma cetona. Né? O nome desse negócio é 1-fenilbutan-1-ona. Isso é uma cetona. E aqui você pediu butilbenzeno. É verdade. Não é o que eu pedi. Pô, então não deu certo. Você falou que era para fazer o butilbenzeno, você tem uma cetona. O que eu não ensinei até o momento, né? Que vai ser a primeira vez que vocês estão ouvindo falar, é que existe uma reação que você pode transformar o grupo C-dupla-O em grupo CH2, que é justamente o que eu preciso. Eu preciso transformar o C-dupla-O, que é cetona, em CH2, para virar a cadeia carbônica. Tem 2 reações que fazem isso. A redução de Clemmensen, que é feita com metal, né? Zinco amalgamado com mercúrio em meio ácido. Tá vendo aqui, ó, zinco entre parênteses mercúrio, é uma amálgama, né? Uma mistura em meio ácido. Ou tem a outra que é um pouco mais complexa, que chama-se redução de Wolff-Kirchner, que usa hidrazina em meio básico, né? As duas servem, as duas vão chegar no mesmo propósito. Eu escolhi essa. Se você pegar no livro, você vai ver redução de Clemmensen ou redução de Wolff-Kirchner. O que muda são os reagentes. Então, eu posso reduzir o grupo cetona a grupo CH2, fazendo a redução de Clemmensen ou Wolff-Kirchner. No caso da Clemmensen, zinco amalgamado com mercúrio e HCl. E aí, finalmente, eu tenho o meu butilbenzeno. Então, o truque aqui é o seguinte. Eu consigo ter cadeias carbônicas ligadas pelo carbono da ponta no benzeno, né? Então, se o cloro tivesse ligado aqui na ponta e eu fizesse alquilação de Friedel-Crafts, daria rearranjo. Então, qual é a única forma de eu conseguir ligar no benzeno cadeias carbônicas retas, né? Com 3 ou mais carbonos pelo carbono 1, pela ponta. O único jeito de fazer isso não é fazendo a alquilação de Friedel-Crafts. Não tem como. O único jeito de se fazer isso é fazendo a acilação de Friedel-Crafts, que vai formar uma cetona,
obrigatoriamente ligada na ponta, pelo carbono 1, né, que essa cetona vem do cloreto de ácido, e aí depois a gente faz a redução do grupo C dupla O em CH2. Tá? Então, esse é o truque. É possível ligar cadeias carbônicas que tenham 3 ou mais carbonos pela ponta no benzeno, desde que você faça acilação de Friedel-Crafts seguida de redução de Clemmensen ou Wolff-Kishel. Professor, no caso ali, quem retira aquele oxigênio? É o zinco ou meio ácido do HCl. Ali, esse mecanismo, Ricardo, os livros não mostram. Mas é o seguinte, aqui provavelmente vai formar, ó, ZNO, esse zinco tira esse oxigênio, tá? Se não me falha a memória, eu já vi isso alguma vez em algum livro, eu acho que tem que ser 2 mols de zinco e 2 mols de HCl, tá? Um zinco pega esse oxigênio, formando óxido de zinco, ZNO. Se você tem 2 HCls, você explica de onde vem os 2 hidrogênios que entram aqui. Tá? Então, tá, entendeu, professor? 2 HCls entram 2 hidrogênios aqui. E esses 2 cloros que sobram se ligam a outro zinco. Entendeu. Tá? Isso aí, alguém que está com o microfone aberto está alto, está dando interferência. Está na Jara, professor, parece. Já fechei. Obrigado. Então, 2 mols de zinco, 2 mols de HCl, tem os 2 hidrogênios para entrar. Um zinco pega o oxigênio, forma óxido de zinco, e acho que o outro zinco pega os 2 cloros, forma ZnCl2, tá? Se não me engano, é isso que acontece. Eu já vi isso em alguma vez em algum artigo, né? Os livros não comentam quais são os subprodutos, mas quem é que pode fazer essa redução? Quem é que tem a capacidade para tirar o oxigênio na forma de redução? É o zinco. O zinco se oxida porque ele acaba tirando o oxigênio, e o carbono reduz, é uma oxirredução. Tá? Então, aquele oxigênio só pode ser removido pelo zinco. Valeu, professor, obrigado. Depois me conta o vídeo aí, Guilherme, que você achou. Mas é o zinco, né? Isso eu não tenho dúvida que é o zinco. Tudo bem? Lá naquele exemplo número 7? Ok, para mim ok, professor. Alguma outra dúvida naquele exemplo 7? Professor, na verdade, eu não entendi por que forma a ligação tripla quando o carbocátion vai para o oxigênio. Você não tem os 2 pares de elétrons no oxigênio que ele não usa? Sim. Eu não faço lá 2 pontinhos em cima, 2 pontinhos embaixo? Elétron não tem carga negativa? Sim. Aí no carbono tem a carga positiva, né? Uhum. Então o oxigênio empresta um elétron para aquele carbono positivo, que ele está ligado a ele. Quando ele empresta um elétron, forma a ligação tripla, certo? Ah, tá, certo. O carbono não ganhou um elétron do oxigênio? Ganhou. Então ele de positivo fica? Neutro. Neutro. E o oxigênio que estava neutro e deu um elétron para o carbono? Ah, ele fica positivo. Fica positivo. E aí depois a ligação tripla quebra e o carbono devolve o elétron para o oxigênio. Aí a carga volta para o carbono, né? Fica aquelas estruturas de ressonância. Tá, entendi, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida nesse exemplo 7? Não? Então, vou colocar lá de novo. Olha, gente, falta pouco mais de 3 minutos para cair. A gente vai voltar mais uma vez, porque eu vou terminar a matéria, tá? Só falta esse exemplo 8 aqui, tá? E aí a gente volta para finalizar e eu dar os recados finais a vocês. Então, vamos lá. Exemplo 8. A gente começa, se tiver para cair, eu paro um pouquinho. Efetue a halogenação, né? Especifiquei, usando bromo, da anilina e da acetanilida. Então, são 2 reações separadas, tá? São 2 reações separadas. Maravilha, vamos discutir as 2. Pergunta, já fizemos halogenação nessa lista que a gente está fazendo hoje? Já. Já. Preciso fazer passo A, B e C, então? Não. Não. Maravilha. A anilina, pessoal, é aqui, ó. É o grupo amino ligado no benzeno. Primeira pergunta. Lá naquela tabela, qual é a classificação do grupo NH2? E qual é o tipo de orientação que ele faz?
fortemente, ativante Isso, e ortopara. ortopara. Lembra que todos os ativantes, fortes, moderados e fracos, são ortopara, né? Lembra disso que já facilita a tua vida. Maravilha. Fortemente ativante, ortopara. Como a gente já mostrou esse mecanismo da halogenação, eu estou fazendo direto. BR2, que é o bromo, reagente, FeBr3, que é o catalisador. Então, o Guilherme disse que o grupo NH2 é ortopara. Pergunta: essa posição orto da direita é igual ou diferente dessa posição orto do lado esquerdo? Igual. São iguais. Tanto faz se eu colocar o bromo à direita ou o bromo à esquerda? Sim, tanto faz. Sim, tanto faz. Então, quantos produtos diferentes eu vou ter aqui nessa reação? Só 2. Ou você liga o bromo numa das duas orto, que eu acabei colocando do lado direito, poderia ter colocado do lado esquerdo, e o segundo produto é o bromo entrando na posição para. Ah, quantos por cento vai dar de cada um? Não sei, não preciso saber, tá? Talvez meio a meio, talvez 60 a 40, não sei, não me interessa. É mais provável que forme mais desse aqui, ó. Tá? Talvez 60 a 40, 70 a 30, não sei, também não me interessa. Subproduto HBr. Beleza? Obrigatoriamente vão se formar os dois? Sim, obrigatoriamente vão se formar os dois. Mesmo não sendo em quantidades iguais, vão se formar os dois. Então, vai cair em alguns segundos, eu vou esperar cair, a gente volta, e aí a gente já vai finalizar ali o de baixo, né? A acetanilida. Tá? Eu parei a gravação, a gente já volta. Link desse vídeo, e-mail, WhatsApp, porque às vezes, né, publicam uns vídeos aí com os mecanismos meio estapafúrdios, né? Não só vídeos, como mecanismos escritos, aparece uma série de bobagens. Eu queria dar uma olhada, tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Esperar mais 2 minutinhos, a gente começa. Ah, já está aqui. Tu me manda então depois, por favor, porque aqui depois eu não tenho como clicar em cima, tá? No e-mail ou no WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp. Ah, peraí. Tá, Clemensen, é esse mesmo. É Wolf Kirchner, eu já vi mecanismo. Isso aí do Wolf Kirchner é tranquilo, né? A Clemensen que é mais complicado, porque é oxirredução. Tudo que é oxirredução é um pouco mais misterioso. Wolf Kirchner não. Wolf Kirchner é tranquilo. É maior, né? É um mecanismo longo, mas é mais simples de entender. Quantos tinham na sala, vocês lembram? Antes de cair essa segunda conexão. Era 28, né, professor? 28 de novo? Tá.
Bom, vou começar de novo, né? Já 8h23. Estão gravando. Vou compartilhar novamente. Então, a anilina não tem muito segredo, né? Ativante forte, orto para, o bromo entra na orto, que é igual do outro lado, entra na para. 2 produtos. Tá bom. Mesma coisa, efetue a halogenação da acetanilida. A acetanilida, pessoal, é o grupo acetamida ligado ao benzeno. Tá? É uma amida de 2 carbonos. É como se eu tivesse reagido a anilina com o cloreto de etanoíla, forma acetanilida. Tá? Então, é uma amida. Fala para mim lá na tabela. Esse grupo amida, como é que ele está sendo classificado naquela tabela? Ele é ativante, mediano, Isso. ortopara. Ortopara, né? Todos os ativantes são ortopara. Ele é um ativante moderado, orientador ortopara. Beleza. Eu só pergunto, né? Só para vocês irem gravando. Mas aqui no caso, nem seria necessário saber se ele é ativante forte, moderado ou fraco. Aqui o que importa é se ele é ortopara ou meta. E vocês me falaram que era ortopara. Então, Guilherme, em teoria, poderia entrar na posição orto e para, certo? Me fala um negócio. Essa posição orto é igual ou diferente dessa aqui do lado esquerdo? É igual. São iguais, né? E a posição para está livre. Então, em princípio, nós poderíamos obter 2 compostos. Um deles, o bromo entrando na posição orto, da direita ou da esquerda, e no outro, o bromo entrando na posição para, de maneira análoga a isso aqui que você fez em cima. Tá? Qual é a diferença? Então, presta atenção que isso é um caso específico para esse grupo. O grupo amida, pessoal, é um grupo muito grande. Tá? É um grupo volumoso. Outra coisa, tá vendo que aqui tem uma ligação simples entre o carbono do benzeno e o nitrogênio? Tem uma ligação simples. Ligação simples, ela tem livre rotação, né? A ligação simples, ela gira para um lado e para o outro, tá? Ou seja, esse grupo amida, ele pode girar ao redor daquela ligação do nitrogênio com o carbono do benzeno, né? Inclusive, ele tem essa livre rotação e ele se movimenta. Tá bom, por que você está falando tudo isso? Vamos olhar a posição orto aqui do lado direito. Do jeito que eu desenhei aí no papel, você concorda comigo que pelo fato do grupo amida ser grande e ele está do lado da posição orto, ele vai atrapalhar a chegada do bromo, que também é um átomo grande, para se ligar naquele carbono orto ali do lado, ó. Um desses 2 bromos tem que se ligar aqui, ó. Ele tem que entrar aqui, ó. E do lado dessa posição orto tem esse grupo grande aqui que atrapalha, né? Aquele problema físico, espacial. Você concorda que é difícil dele chegar e entrar aqui? Sim, olhando por esse lado. Sim. Sim. Esse grupo não gira? Não falei que ele gira? Então, quando ele gira, ele não fica girando que nem maluco, mas ele gira, né? Ele se movimenta. Consequentemente, pelo fato dele se movimentar, também não vai ficar difícil do bromo entrar do outro lado? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, ainda mais o bromo, que é um átomo enorme, né? Não precisava nem ser o bromo. Podia ser o grupo nitro, que é bem menor que o bromo, tá? A gente faz uma reação dessa com o grupo nitro no laboratório, né? Pelo menos eu já fiz em outros anos, esse ano eu não ia fazer. Tem uma reação que a gente faz com a acetanilida, só que a gente faz nitração e não bromação. E o grupo nitro é menor do que o bromo. E olha só, o que a gente observa no laboratório, né, o fato experimental? O grupo nitro, ele não entra em nenhuma das 2 posições orto, que são iguais, pelo fato do grupo amida ser volumoso e se movimentar. O que eu estou querendo dizer? Que na prática, né, mesmo o grupo amida sendo orto para, a gente observa que o grupo nitro só entra na posição para. Consequentemente, aqui na bromação da acetanilida, o bromo só vai entrar na posição para, mesmo que o grupo amida seja orto para orientador. Não vai haver a formação do produto em orto,
pelo fato desse impedimento estéreo. Repetindo, é um caso específico, pontual, para este composto, para a acetanilida. Tá? Então, neste caso, o bromo vai entrar 100% na posição para. Tá bom, legal. E daí? Bom, subproduto é o mesmo, HBr, né? Os reagentes e catalisadores são os mesmos. Tá bom. Essa para-bromoacetanilida, olha o que a gente pode fazer. Isso vocês aprenderam no capítulo passado. A gente pode fazer uma hidrólise de amida, né? Vocês fizeram na lista de exercícios de derivados de ácidos carboxílicos, hidrólise de amidas. Na hidrólise de amidas, olha o que a gente faz, né? A água é meio ácido ou água é meio básico. A gente libera o grupo NH2, que vem aqui, do NH, mais o H da água, e aqui, C dupla O, entra o OH da água, forma o subproduto que é um ácido carboxílico. Olha o que eu obtive aqui, ó. Eu transformei a para-bromoacetanilida na para-bromoanilina. Um único produto, que é igual a esse aqui de cima. Mas se eu fizer a bromação direto da anilina, eu não tenho só um produto. Eu tenho dois. Então, o interessante nesse caso é o seguinte. Se você quer fazer a bromação da anilina, você vai ter dois produtos. Se você quer fazer a bromação da acetanilida, só um, na posição para, que pode sofrer uma desamidação, né, uma hidrólise da amida, e originar apenas uma das bromoanilinas, a para-bromoanilina, tá? Sem que se forme a orto. Então, se eu falo para você, mostre a preparação da para-bromoanilina, o que é melhor, fazer o caminho de cima ou o caminho de baixo? Baixo. De baixo, porque eu vou ter 100% de para-bromoanilina. E se eu fizer o caminho de cima, eu vou ter aí, provavelmente, pouco mais de 50%. Tá? Então, tem esse truque. O grupo acetanilida, o grupo acetamida, ele é volumoso e ele impede com que o eletrófilo entre na posição orto, fazendo com que o eletrófilo entre exclusivamente na para, e esse grupo pode sofrer hidrólise, ácida ou alcalina, formando novamente o grupo NH2. Tá? E esse era o último exemplo. Professor, se fosse, assim, se tiver alguma coisa assim na lista, aí a gente teria que mostrar aquele mecanismo geral da reação da amida, da hidrólise? Não precisaria, porque aqui, Leandra, o foco não é a hidrólise da amida. O foco são as reações de SAR, né? Tanto que aqui a hidrólise de amida é só para dizer que precisa de água e meio ácido para quebrar a amida. O foco aqui não é estudar a reação da amida, mas sim a obtenção do composto aromático com 100% do bromo na posição para. Não precisaria não, sem problema. Então tá bom, professor, obrigada. Tá? Porque aí essa reação vocês já apresentaram, né, nos exercícios de derivados de ácidos carboxílicos. Não tem essa necessidade. Tá? Então, esse exemplo 8 é mais ou menos que nem o 7, né? O exemplo 7 eu te ensinei uma maneira de fazer acilação e depois redução, para ligar na ponta. E nesse exemplo 8, eu te ensinei uma maneira de obter apenas um composto em vez de dois. Né? São aquelas exceções da regra, que você consegue fazer uma volta para obter o que você quer, que não daria para obter só aquilo de maneira direta. Né? A gente está dando uma volta para chegar no que a gente precisa, ou de maneira 100%. Tá? Professor, só mais uma pergunta, desculpa. Se o senhor pedir, se o senhor não especificar que é a posição para, aí a gente pode mostrar só a reação com a anilina, por exemplo. Como assim, se eu não especificar que é a posição para? Me explica melhor a tua pergunta. Se o senhor não especificar aqui que é o produto, o para. Não. Aí não tem como você adivinhar. Eu teria que escrever no enunciado. Mostre a obtenção da para-bromoanilina. Aí você faz esse caminho aqui, tá? Aí eu te dou meio certo. Porque se você fizesse esse outro,
Em vez de ter 50%, 60%, você teria 100% dela. E sem especificar, eu posso fazer o outro. Ah, não. Se eu não especificar, você não tem como adivinhar. Aí você, claro, poderia fazer o outro. Ah, tá bom. Enfim, eu tenho que te dar alguma informação para que você saiba disso. Senão, fica meio difícil, né? Aí eu já quero demais. Tá? Mais alguma? Professor, Pode falar. existe a necessidade de mostrar a formação da anilina? Não, porque ali no enunciado, Guilherme, eu acabei de fechar a tela, mas eu já vou ler para você, tá? O enunciado é o seguinte: efetue a halogenação com da anilina e da acetanilida. O enunciado eu já fui claro. Não estou pedindo para fazer a anilina e a acetanilida. Eu falei, mostre a halogenação da anilina e da acetanilida. Agora, se o enunciado é assim, mostre a preparação da paradromonilina. Tá Aí você tem cortando. Oi? Tá cortando. O senhor tá explicando, mas tá cortando. Não sei se é só para mim. Não, então vamos de novo. Agora aqui não tem nenhum problema no microfone, pelo menos não está dizendo nada. Então, assim, nesse exercício 8, o enunciado é específico, né? Mostre a halogenação com bromo da anilina. A anilina faz bromação. Pega a acetanilida, faz bromação. Agora, se eu tivesse assim, mostre como se pode preparar a parabromoanilina. Aí você tem que pegar o benzeno. Professor, desculpa interromper de novo, mas voltou a cortar. Estranho. Que agora que não tem nada dizendo, ele está cortando. E aqui, ó, tá tudo ok aqui para mim. Ainda está cortando? Parou de Melhorou? cortar agora. Sei lá, esse bagulho doido. Então, assim, se eu tivesse dito, prepare a parabromoanilina. Sim, você pega o benzeno e faz o caminho todo. Benzeno, faz a acetanilida, depois da acetanilida faz a bromação e tira o grupo amida. Porque eu não especifiquei nada. Ou então, nesse exercício 8, está bem especificado. Mostre a bromação da anilina. Não precisa fazer a anilina. Eu falei que é para usar a anilina. Né? Quando eu não falo nada. Prepare o fenol, começa do benzeno. Prepare o metanitrometilbenzeno. Começa do benzeno. Quando não, eu especifico. Faça a reação de bromação, de sulfonação, de alquilação com o fulano de tal. Aí você já usa o fulano de tal. Né? Quando eu especifico, você usa quem eu especifico. Quando eu não especifiquei, você começa do benzeno. Aí você faz desde o começo. Tá? Entendeu, professor? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Antes de eu dar os recados? Não? Vamos lá. Encerramos o nosso ano hoje. Portanto, essa lista de SEAR, vocês devem me enviar até a próxima terça, dia 17, por e-mail. Tá? O TP2, eu já tinha deixado uma data específica lá. Vocês lembram? É dia 24 que está lá no material didático, o TP número 2? 24. 24. Então, maravilha. Vocês têm mais uma semana para mandar a terceira atividade, que é a lista de SAR, e mais 2 semanas para mandar a última lista, que é o TP2, tá? Assim que eu receber todas as listas, né, eu já vou fechar a média. Então, se todo mundo manda antes, eu fecho a média antes. Se todo mundo usar até o dia 24, eu vou lançar as médias dia 25 ou 26. Aí depende da data, né, do dia e do horário que eu receber tudo. Aqueles que deixaram de entregar alguma atividade na P1, e por acaso, aqueles que deixaram de entregar ou vierem a deixar de entregar alguma atividade da P2, então não importa se faltou trabalho da P1 ou se faltou trabalho da P2. Isso deve ser entregue na semana substitutiva, tá? Valendo 70% da nota original, nos dias 30 de novembro, que é segunda-feira, ou 1º de dezembro, que é terça-feira.
esse aviso está no material didático. Não é para mandar antes, nem depois. É dia 30/11 ou 1/12. De preferência, não vai se complicar, né? Quem já não entregou na data, manda esse negócio logo no dia 30 de manhã, que aí eu já respondo, sabe que eu recebi e fica tudo certo. Não vai deixar para mandar no dia 1 à noite, que aí o negócio não chega, não envia, né? Aquelas coisas todas. E aí o seguinte, vamos supor que a Leandra não me entregou um trabalho, tá? E aí eu lancei a nota P1, vou lançar a P2 e ela está aprovada. Ela já obteve média 7, passou de ano. Nem me manda na semana de sub aquilo que ficou faltando. Se já tiver fechado a média, eu não vou alterar a média. Né? Porque se fosse a sub de verdade, ou a P1 ou a P2 você não teria nota. E não é o caso, você tem nota. Só ficou faltando entregar alguma coisa. Tá? Então, assim, quem não entregou alguma atividade de P1 ou P2, mas fechou a média com 7, no mínimo 7, nem me manda nada nos dias de sub, porque eu não vou alterar a nota, vai ficar com aquela média. Agora, se a Leandra deixou de mandar um trabalho e ela tirou 7 na P1 e 5 na P2, ela não passou, ela estaria de exame. Aí ela me manda o trabalho que ficou faltando, né? E aí essa nota dela pode subir de modo com que ela não faça exame, com que ela não precise fazer de exame. Então, quem já fechou, esquece, não me manda nada na semana da sub, tá? Para aqueles alunos que entregaram tudo na P1, na P2, ou aqueles que vierem entregar o que está faltando na sub, tá? Não importa. Se depois de nota P1 e P2 não atingiu média 7, aí vocês vão fazer exame, né? Aí vai ficar de exame. Como é que vai ser o exame? Isso depois eu vou colocar no material didático, tá? Mas só para adiantar. Eu vou usar a aula de terça para fazer isso, né? Vou fazer na terça-feira, a semana de exames vai de 7 a 11, então eu vou marcar para terça-feira, dia 8, né? Terça-feira à noite, dia 8. Aí eu vou colocar o exame no material didático, tá? Então, eu vou colocar um aviso, vocês vão ter 2 horas para fazer o exame, tá? Como se fosse uma prova. Você tem, no máximo, 1h45 para fazer prova, eu vou dar 2 horas para você fazer o exame. Eu coloco as questões no material didático, né? Vou escrever exame e coloco lá as questões. Tá? Por exemplo, vamos iniciar às 7h30 da noite, 19h30. Vocês vão ter 2 horas para fazer. Até às 21h30, vocês vão fazer isso de maneira individual e vão mandar para o meu e-mail essas respostas até às 21h30, né? E eu corrijo essa nota de exame. Tá? Então, quem fica de exame será individual e a atividade de exame será feita no estilo prova. Vai ter um dia certo e um horário limitado para você fazer essa lição, para você fazer esse exame. Certo? Professor, mas eu vou publicar isso do exame, eu vou publicar mais à frente, ainda no material didático, tá? Por enquanto, eu só coloquei no material didático a questão dos trabalhos que não foram entregues para a sub. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, quem por acaso não conseguiu, por exemplo, entregar o trabalho agora da P2, porque entregou, passou o horário, essas coisas, e necessitar de uma nota para poder passar, vai ter que entregar esse trabalho aí na semana da substitutiva, é isso? Isso, dia 30/11 ou 1º/12. Tá. Valendo 70% da nota original. Se o trabalho valia 2,5, você vai entregar, mas a nota máxima dele vai ser 1,75. Se o trabalho valia 2, a nota máxima dele vai ser 1,4. Então, a nota máxima já diminuiu. Então, quem não entregou, né, por algum motivo, e não tiver passado de ano, tem obrigação de entregar na sub, né? Para ver se consegue se livrar do exame, certo? Entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Mais alguma dúvida? Nenhuma outra? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Bom, antes da gente encerrar aqui a videoconferência, queria agradecer a presença daqueles que todas as terças, né, e quintas em que nós tivemos aula, estiveram aqui participando, contribuindo,
né, me ajudando aí na aula, respondendo, participando. Eu não vou nem falar nomes, que são muitos, né? De repente eu esqueço de alguém, acabo sendo injusto, mas tem muita gente que está desde o começo do ano aí, junto comigo, todas as noites, né? Todas as terças e às vezes quintas. Né? Não foi um ano fácil, foi difícil, foi cansativo, mas pelo menos agora, né? Minha primeira aula, na verdade, ontem eu finalizei primeiro ano, e agora à noite estou finalizando com segundo ano noturno. É um alívio, né? Sai um peso das costas de ter conseguido terminar o ano e ter conseguido encerrar a matéria dentro do nosso planejamento, aquilo que eu faço todo ano. Né? Eu pensei que seria muito mais difícil, que seria muito pior, e aí vocês me deram um retorno que fazendo à mão estava melhor do que usar o Data Show, e da maneira, na medida do possível, né? No modo que a gente tem, que é esse ensino remoto, acho que acabou dando para fazer alguma coisa, né? Acho que não foi de tudo perdido, não. Acho que deu para aprender alguma coisa, tá bom? Então, meu agradecimento aí a todos vocês que sempre estiveram aí junto nas minhas aulas. Um abraço a todos, mandem os trabalhos, né, o quanto antes, não deixa para mandar à noite, no último dia, no final do prazo, e logo que eu receber todos os trabalhos, o mais rápido possível, eu fecho a nota de vocês na segunda semana de provas, né, logo após o dia 24, tá bom? Um beijo a todos, e se Deus quiser, em 2021, estaremos aí juntos no terceiro ano lá na faculdade. Tá bom? Boa noite a todos. E daqui a pouco eu começo a aula no terceiro ano. Tá bom? Não vou chorar não. Fica tranquila, Letícia. Tchau, pessoal. A gente que agradece, professor. Muito Valeu, obrigada. professor. Boa noite. Eu que agradeço vocês. Tchau, tchau. Boa noite.